conheciam o Senhor, né? E em segundo lugar, aliás, simplificando, eles se esqueceram. Eles não conheciam a obra do seu Redentor. No caso deles, é aquilo que eu falei, o que aconteceu. E trazendo para nós, é a cruz. Qual é a obra? É a cruz. E muitas vezes nós nos esquecemos do preço que foi pago para estarmos aqui. Muitas vezes esquecemos do preço que foi pago para que nós tivéssemos uma fé, para que nós vivêssemos uma graça. Em segundo lugar, como resultado do esquecimento do Evangelho, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Eu acho interessante, irmãos, que o fato aqui deles fizeram o mal é muito diferente do que a gente costuma usar como aquilo que é mal diante do Senhor. Não houve uma queda em si. Não houve uma queda, um escândalo. O que houve foi rejeição a Deus, indiferença aos mandamentos de Deus. O que houve foi uma rejeição errada ao Senhor. A palavra Baal é uma palavra cananeia que traduzida é Senhor. Está vendo aí o trocadilho? É Senhor. E Baalins são ramificações dessa divindade pagã. Astarote, Aserá, enfim, os outros deuses. Então, é como se Baal fosse o gênero e os Baalins fossem as espécies. Então, para muitos ali, não, continuam servindo ao Senhor, só que o Senhor não é o Senhor. É por isso que Jesus diz: nem todo aquele que me chama Senhor, nem todo aquele que me chama Senhor, porque muitas vezes não é o senhorio, apenas uma nomenclatura, apenas um pronome de tratamento. Então, no livro de Juízes nós vemos um fenômeno. Nós vemos o limiar da obediência para a coxazia, o limiar da intimidade para a indiferença com Deus. Em Juízes 2 nos é dito que a primeira geração de crentes serviu ao Senhor, mas que a próxima geração não conheceu o Senhor, tanto visual como relacional. Tanto visual porque não viram, não testemunharam, e também relacional porque não tinha relacionamento com o seu Deus, com o seu Deus. E é aqui que vemos os ciclos se repetindo. E é aqui que vemos os ciclos se perpetuando. No versículo 10, uma vez a Bíblia aberta, vai dizer o seguinte: que foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 11: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses das gentes que viviam ao redor deles, e se encurvaram a eles e provocaram a ira do Senhor. As pessoas se rebelam, elas abandonam o Senhor, o Deus que seus pais adoraram, que os resgatou, como ele havia prometido, e eles decidem se tornar como um povo que nada sabia do Senhor e adorar seus deuses. Então o povo, vivendo numa terra pagã, se tornou um povo pagão. O povo de Deus agora é um povo idólatra. O povo de Deus agora se inclina. O povo de Deus agora se prostra diante de outros deuses, os deuses daquela nação. E aí como é que Deus responde? Olha o versículo 13: porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu, e os entregou, e os deixou de mão, e os abandonou. Deus se irá. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre a ira de Deus
é o Antônio do amor de Deus. A ira de Deus faz parte do amor de Deus. Muitas pessoas não entendem isso. A justiça de Deus faz parte dos atributos que o compõem. O nosso Deus é um Deus de amor, mas o nosso Deus também tem a sua ira. A ira de Deus não tem nada a ver com a nossa ira. Deus não age por emoção, Deus não age por impulso, Deus não age por, sabe, Deus não age, não. Deus age por princípio. Deus age por princípio. Então, Deus aqui é como o pai cujo filho rejeitou completamente. Portanto, o resultado da rebelião de Israel e da ira de Deus é que o inimigo agora governa. Versículo 14 vai dizer: Deus o entregou. E versículo 15: por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor não tinha jurado, e estavam em grande aperto. Esse grande aperto aqui é a hora do arrependimento. Mas é um arrependimento porque está apertado. É um arrependimento porque há sofrimento, há dor, a opressão por parte do inimigo. E aí no versículo 15, nós vemos que no final do versículo 15 vem um arrependimento. Então essa angústia fez com que as pessoas clamassem ao Senhor. E o nosso Deus, como é um Deus de amor, e o Evangelho, como é de resgate. O Evangelho não é uma mão que aponta, é uma mão que estende. Deus vai dizer lá no profeta Jeremias: a minha mão ainda está estendida. A minha mão ainda está estendida. Então o que Deus faz no versículo 16? E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Isso é amor, isso é compaixão, isso é misericórdia. O povo se rebelou, o povo se desviou, o povo se apostatou, o povo se esqueceu do Evangelho, o povo se esqueceu do Senhor, o povo não conhecia o Senhor e a sua obra. Ainda assim, o Senhor levantou juízes para livrar das mãos dos que os roubaram. O que é que está roubando a tua vida, jovem? O que está roubando a tua paz? O que está roubando a tua autoestima? O que está roubando as tuas emoções? Tudo é gatilho. Nós estamos diante de uma geração de jovens que não estão preparados para conversas difíceis. Não estão preparados para decisões difíceis. Não estão preparados para os dramas dessa vida. Não estão preparados para as tragédias dessa vida. Você vai ser sacudejado. E se você não tiver com a sua mão segura no teu Senhor, você vai cair, você vai perder, você vai se perder, vai descer na enxurrada. Vai descer na enxurrada. A sua mão continua estendida. Deixa eu mudar aqui o versículo para a gente ter aqui um twist. Se esse versículo 16 nós mudarmos o seguinte, ó: e levantou o Senhor a Jesus numa cruz, e Jesus os livrou da mão daqueles que os roubaram. Jesus foi levantado do madeiro. Maldito todo aquele que é levantado do madeiro. Quando aquela cruz levantou no chão, a nossa vida fez sentido. Porque nós tínhamos esquecido do Senhor, nós tínhamos esquecido do Evangelho, nós não conhecíamos a obra. Quantas pessoas aqui vieram à igreja depois de viver uma vida dissoluta, mas não porque nasceram com essa ideia, mas porque não conheciam que existe um Deus que o ama,